descobri artista no Goiás. Não acreditei, pensei não ser capaz. Eu me descobri artista no Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Está no ar o programa Viver Goiás dessa semana. Boa noite, Léo. Tá melhor? Boa noite, Breno. Tô ótimo, graças a Deus. Só não vou falar que eu tô pronto para outra, porque ninguém tá pronto para cirurgia, né? Mas graças a Deus correu tudo bem, foi excelente. Eu quero, sim, fazer um agradecimento bem especial para o meu médico, que é o Dr. Pedro Zulian, que cuida muito bem, né, da gente. Em breve a gente já vai estar entrando na parte de estética. Você já está entrando também, Sim, né? Na parte de estética, aí vai ser a minha vez. Só que lá para dezembro ainda que vai ser concluído o tratamento total. E assim, eu já vou falar uma coisa pra vocês, gente, quando você tem um médico de confiança, quando você tem um médico que você confia, cara, tudo flui muito bem, porque o meu maior medo chamava-se dentista, parecia que assim, era uma tortura. E hoje eu estou na mão de uma pessoa que além de ter se tornado um amigo, ele é um excelente profissional e ainda vai levar um tempo, né? Porque eu fiz implante, eu fiz enxerto, eu fiz um monte de coisa que leva aproximadamente de 4 a 6 meses para ficar pronto, mas assim, já estou muito satisfeito com o resultado e estou muito feliz. Não estou podendo falar muito, não, mas eu vou falar assim mesmo. Mas você não cala, o povo tava sentindo essa falta aqui, o povo tava falando, cadê o Leonardo, gente? O Leonardo conversa. Mentira, eu não converso assim também. O povo tava sentindo sua falta aqui no programa. Ah, que bonitinho. Eu acho que eu já posso povo. até me ausentar. Tchau. Pega descendo. Tá vendo, Ainda né, não tô meu podendo abrir muito a boca assim, não, porque essa parte aqui tá tudo cheia de ponto, mas tá de boa. E tem que trabalhar, né? É lógico, aí. Comer o pão, ou o pão de cada dia, menino. Pagar o escort de água, escort de luz. Léo, no programa dessa semana, nós já iniciamos aí o mês de julho, né? Exato. Estamos na segunda semana de julho já, mas a gente não poderia de falar de um assunto muito importante. Exatamente. Julho é o Julho Verde, o mês, além de ser o mês de férias também, né? O mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Exatamente, gente, é uma coisa que nos assusta quando se fala em câncer, mas a gente não pode, né, nos prender a esse tabu, a essas questões que nos assustam. A gente tem que aprender e conhecer a respeito para que a gente certeza. possa prevenir. E Com para falar certeza. sobre isso, está aqui o nosso parceiro, o nosso amigo, aquele doutor que está sempre aqui toda semana dando dicas maravilhosas de saúde no geral, né? Sim. E ele também é especialista em cabeça e pescoço e veio falar com a gente sobre, né, esse mês. Eu adoro essas questões, né, dos meses. Tem o mês maio amarelo, tem julho, agora que é o julho verde, que é sobre as questões da cabeça e pescoço. São questões relacionadas a uma série de fatores que envolvem a nossa saúde. E para falar sobre esse tema, que é muito interessante, o Dr. Daniel Porto veio aqui gentilmente nos conceder essa entrevista, né, para tirar dúvidas, para nos mostrar algumas soluções para algumas coisas, né? E prevenção. Gente, você não pode perder, confere aí. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Isso mesmo, pessoal, já está aqui com a gente para bater um papo nessa semana, para a gente falar de um assunto, né, um assunto sério. Muito sério. Porque no mês de julho, chama-se Julho Verde, onde é um mês que promove a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E é um assunto que a gente evita falar por medo, por preconceito, por um monte de coisa, mas a gente tem que romper essas barreiras. E para conversar com a gente hoje está o especialista em cabeça e pescoço, o Dr. Daniel Porto, que já é conhecido aqui da gente, tem né? um quadro aqui no programa todos os domingos. Inclusive já falou algumas vezes sobre esses assuntos, mas a gente resolveu trazê-lo aqui para um momento maior aqui com a gente, para a gente falar um pouco, principalmente nesse mês, que é um mês especial de conscientização. Exatamente. Né? Dr. Daniel Porto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viver Goiás. Olá, sempre é um prazer estar aqui com vocês e poder aí esclarecer um assunto tão importante aí para os nossos telespectadores. É verdade. E todo mundo está falando, o doutor Bonitão que tem um quadro no programa Viver Goiás. Bondade de vocês. Parabéns, o quadro está fantástico, parabéns pelas dicas que toda semana aí você vem abrilhantando mais o programa Viver Goiás. Obrigado. Doutor, mas por que esse medo que a gente tem de falar sobre esse tema? Falou que é câncer, a gente assusta e tal. De imediato a gente fala assim, eu não quero falar sobre esse assunto. O câncer, né, é um tabu, porque ele causa um medo muito grande nas pessoas, né? Hoje em dia muitas pessoas veem o câncer como uma sentença de morte, e a gente sabe que não é assim, tá?
existem inúmeros tipos de câncer, com prognósticos diferentes e com tratamentos diferentes, né? Daí a importância, né, por mais que seja um assunto que nós já falamos no ano passado, eu brinco, existe o mês do julho verde, se repete todo ano, então todo ano nós temos que frisar, verdade, sim. que é um assunto de extrema importância, né? E ele é menos falado do que as outras campanhas. Sim, é menos falado porque quando a gente pensa em câncer de cabeça e pescoço, o câncer mais prevalente, o que mais acontece, né, é o câncer de tireoide, que é um câncer que é maligno, mas tem um melhor prognóstico. Daí as pessoas não comentam tanto. E a tireoide tem uma questão assim, que tem uns fatores que as pessoas mesmo falam. Tem algo benigno, que não é maligno, ou então algo que não é tão agressivo. Existe o câncer benigno? Na verdade, não é que tem o câncer benigno. A tireoide, normalmente ela é operada quando nós temos nódulos suspeitos para câncer, né? E, às vezes, depois da cirurgia, aquele nódulo que era suspeito acaba sendo um nódulo benigno. Mas existe outra forma da gente operar a tireoide, é quando nós temos aquele bócio tireoidiano, que é aquela tireoide muito aumentada de volume, que pode causar inúmeros problemas, né, para os pacientes, como disfagia, que é não conseguir deglutir, falta de ar e até mesmo, né, um prejuízo estético muito grande. A pessoa fica com aquele papo, o famoso papo gigantesco. Então, às vezes a gente opera condições benignas da tireoide. O que era muito comum há um tempo atrás, né? Na minha infância, por exemplo, nós até falamos sobre isso na entrevista passada. Minha avó, por exemplo, ela tinha um papo grande. Depois ela ficou anos e anos. Era muito comum a gente ver as amigas dela também com esses papos. Ela fez a cirurgia, aí fez aquele tratamento à base de iodo, né? Que eu não sei como que funciona, mas é tipo uma quimioterapia. Então, na verdade, antigamente a gente tinha o chamado bócio endêmico. O que é o bócio endêmico? É o bócio relacionado à falta de iodo na alimentação. Por isso era muito comum aqui no Centro-Oeste, né? Porque aqui no Centro-Oeste, naquela época não existia o sal iodado, entendeu? Inclusive o sal iodado foi uma iniciativa do governo, né, na década de 80, justamente para prevenir o bócio endêmico. Outro câncer, quando se fala, é o câncer de laringe. O que seria o câncer de laringe? O câncer de laringe, até uma referência que muitas pessoas usam, foi o câncer que o atual presidente Lula teve, né, que é o câncer ali nas cordas vocais. A laringe nada mais é ali que a região onde tem as cordas vocais. É um tumor que é muito frequente, principalmente aqui na região de Goiás. E ele é um câncer diretamente relacionado ao tabagismo, tá? Com a associação do etilismo, a gente tem essa sensibilização aumentada. Então, tabagismo e etilismo são fatores de risco para o câncer de laringe, o famoso câncer de garganta. Mas por que quando o senhor cita essa questão de Goiás? Por quê? Foi feito um estudo que a gente, né, define qual é a população mais susceptível a esse tipo de câncer, né? Fazendo justamente o estudo do número de pacientes, esses pacientes que tiveram câncer, a característica deles, né? E eu chamo de estudo epidemiológico. E a gente verificou que são, na grande maioria, pessoas, né, de trabalho rural, trabalhadores, homens, sexo masculino, na faixa etária dos 60 anos, como produtor rural, né? Goiás é uma referência em termos da produção rural, que fumam e que bebem. Então, esse é o perfil epidemiológico do paciente do câncer de laringe. Até eu vi aqui uma pesquisa que no Brasil é o 5º câncer mais frequente entre homens. Exatamente, justamente por essa prática aí do tabagismo, do etilismo, né? E a gente sempre começa a pergunta, mais uma vez, quais são os sintomas? Rouquidão. Eu tô com a rouquidão, tem mais de 3 semanas, isso aí já é preocupante. Com certeza. Já para o câncer de laringe, a gente tem alguns sinais e sintomas que devem nos alertar. O primeiro deles é a rouquidão, né? Que a gente chama de disfonia no meio médico. A pessoa está com uma rouquidão prolongada, por mais aí de 3 semanas, deve sim procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para investigar, né, a causa disso, se realmente pode ter um câncer ou não. Outros sintomas frequentes nesse tipo de câncer incluem a perda de peso, tá certo? E a dificuldade ou dor ao engolir, tá? Todos esses são sintomas que vão, né, poder sugerir câncer. Em casos mais avançados, a pessoa começa também com falta de ar, né? Não consegue respirar adequadamente, fazendo um barulho chamado estridor. Também é um sinal típico
do câncer de laringe. Que leva a cirurgia e é aquela que deixa aquela aberturazinha aqui. Exatamente. A partir do momento que o câncer vai impedir o ar de passar ali pelas cordas vocais, o paciente vai evoluindo por uma insuficiência respiratória, ele vai fazer a traqueostomia de alívio, justamente para a pessoa conseguir oxigenar. E a gente vê algumas questões de artistas, principalmente, cantores, igual o Zezé, que falou que está com como é que chama? Um calo nas cordas vocais, né? Muitos artistas falam assim, eu perdi a voz e tal. E isso também é relacionado? Graças a Deus, os calos vocais não são relacionados ao câncer de laringe. Mas é o sintoma, né? A rouquidão. Então tem que investigar. Pessoas que usam muito a voz podem sim acabar desenvolvendo calos, né, nas cordas vocais, que felizmente não tem nenhuma relação com o câncer. Mas não tem nada a ver, então não pode virar. Esse calo, ele não tem nenhum perigo. Cuidar. Exatamente. Os calos, né, ou os nódulos benignos das cordas vocais não viram câncer, tá? O que é fator precursor para o câncer, realmente muito bem descrito na literatura, é o tabagismo. É isso aí. Léo, nós temos muitas perguntas aqui, mas estou falando para a gente ir para um breve comercial, para um breve intervalo e voltar daqui a pouquinho. Então vamos lá e voltamos já. Voltamos já. Eu me descobri artista no Goiás, quase que virei. Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62 388 3131. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa! Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro! Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 998432438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Eu me descobri artista no Goiás, quase que virei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, entrevista bacana, entrevista com conscientização, né, Léo? Claro, é muito importante a gente ter consciência e não ter medo. Aprender. Gente, prevenir é o melhor remédio. Tá excelente o bate-papo e a gente vai continuar com esse bate-papo, né? Porque a gente faz questão de falar um bate-papo, porque se a gente falar assim, essa conversa séria e tal, assusta mais ainda. Mas não, você está vendo, gente, que é conscientizando que a gente vai aprender a nos prevenir e a nos cuidar. É isso aí. Léo, mas tem uma dica aqui. Mas antes de chamar uma dica, eu quero deixar um recado. Pessoal, você que ainda não entrou no portal nosso, vivergoias.com.br, entra lá, faz uma visitinha no nosso portal. Lá tem notícias 24 horas, as principais notícias do estado de Goiás e do Brasil, né, e do mundo também. E também você pode entrar no nosso grupo no WhatsApp. É só mandar um WhatsApp para o nosso WhatsApp, que está aí na telinha, que o pessoal vai colocar vocês no nosso grupo e vocês vão receber em primeira mão as principais notícias. Excelente, gente. Entra também lá no canal do YouTube. Pessoal, não custa nada chegar lá, dar um like, seguir. O povo segue tanta coisa, né? Será que a gente vai ter que fazer aquelas dancinhas de bundinha assim? Desse jeito? Não é? Tudo que o povo faz essas dancinhas rende pra caramba, né? Mas então nós vamos ter que fazer dancinha também. Galera, ali tem informação, tem entretenimento. Entra lá, dá essa força pra gente. Deixa seu like. Deixe seu like, inscreva-se no canal, convida os amigos, tem muita coisa boa lá. É isso aí. Bora de dica? Bora. Bora falar de estética e beleza com a doutora Samira Ribeiro. Manda boa, doutora. Olá, vocês às vezes têm dúvida da lipo de papada. A lipo de papada, se vocês não sabem, tem alguns métodos e formas de ser realizada. Sou a doutora Samira Ribeiro e quero esclarecer para vocês.
eu gosto e sempre realizo a lipo de papada com lipolíticos, que são ativos que vai fazer uma limpeza ali do tecido adiposo. A gente fala que faz tipo uma ação de detergente, fazendo a eliminação. E sempre a gente associa a um ativo venolifocinético que vai agir na melhor circulação e a gente tendo um efeito e um resultado bem melhor com um retorno venoso maravilhoso. Temos outras técnicas um pouco mais abrasiva, como a lipoaspirativa, só que eu gosto dessa lipolítica porque eu consigo ter um controle, um domínio, eu faço em mais sessões, mas eu também tenho a questão da qualidade, do retorno, do pós-procedimento do paciente. E uma dica, gente, essa lipoaspirativa retorna muito paciente no meu consultório, que fica um detalhezinho, porque foi realizado com cânulas, com sucção, e às vezes o tecido ali inflama, né, devido ao procedimento, e fica um detalhe para ser aspirado, e aí você pode estar vindo no consultório e fazendo esse detalhe para ficar perfeito com a lipo de papada com lipolíticos. Isso mesmo, é uma técnica exclusiva minha, desenvolvida, é uma parte da terapia automolecular, que é maravilhosa, a gente realiza, depende do tamanho do tecido adiposo, e a partir de uma média de 3 a 5 sessões, nós temos resultados fantásticos. Lembrando que eu consigo resultado a partir da primeira sessão. Gostou da dica? Não perca o programa Viver Goiás, que está maravilhoso, e até o próximo programa. Muito obrigado, doutora Samira, por mais essa dica aqui no programa, né? Isso aí, gente. É sempre bom, né? Excelente. Tô precisando ir lá. Eu não tô podendo rir mais porque o negócio já tá engiando como maracujá de gaveta. Léo, vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor Daniel Porto? Bora, gente. Vamos esclarecer, vamos tirar dúvidas. Confere aí. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Já estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Daniel Porto, onde a gente está conversando sobre o Julho Verde. É o mês que promove a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Para dar início a esse bloco aqui, Dr. Daniel, quais os principais sintomas gerais do câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço, a gente brinca que é aquele câncer que está na cara, né? Nós falamos de tireoide, de laringe, mas vale lembrar que englobam também os cânceres de glândulas salivares, como parótida, submandibular, e os cânceres de pele também, né? Na região de cabeça e pescoço, e também o câncer de boca, né? Então, a gente tem que estar atento a qualquer ferida ou nódulos que apareçam nessa região. Na boca, principalmente, feridas que não cicatrizam, né, com 2, 3 semanas, né, feridas no rosto, né, aquelas espinhas que estão mais de um mês ali presente, ou nódulos no pescoço, nódulos no rosto, tudo isso nos chama a atenção e deve ser investigado por um cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente tem muito uma questão, doutor, que fala assim, tem uma espinha interna. Tá? Cresceu o carocinho, ela não desenvolveu, e eu fico espremendo, e essa coisa não desenvolve. Ela não vai nem para fora, nem para dentro, fica lá, estacionado. Isso daí também é uma questão de glândula, sebácea, sei lá, ou é algo preocupante? É um diagnóstico diferencial. Pode ser um cisto sebáceo, pode ser uma espinha, pode. Mas toda lesão, né, nódulo, né, que não cicatriza, que demora-se aí mais de 3 semanas, merece sim uma avaliação de um especialista. Que pode ser sim um cisto sebáceo, uma coisa simples, mas que também às vezes tem que ser operada, ou pode ser uma coisa mais grave como um câncer de pele. Por exemplo, as coisas que acometem a boca, é difícil cicatrizar coisas que é machucadinho em boca, tipo afta ou um aparelho de dente que machuca e tal, e às vezes demora muito para cicatrizar. Exatamente. Então a gente chega num determinado ponto e fala assim, e aí? Né? E nós temos aquela questão da medicina caseira. Faz o bochecho com alguma coisa, né? A tal erva, isso aí é muito bom, você pode beber um pouco, você pode lavar a boca e tal. Como que funcionam essas questões da medicina natural nessas questões? As lesões traumáticas realmente são muito frequentes, né, na região da boca, e podem ser usados aí esses remédios caseiros, desde que funcionem, né, a pessoa está vendo uma melhora ali com o bochecho, que às vezes funciona, e melhorou, não tem problema. A nossa atenção deve ser para aquelas lesões, aquelas feridas que não cicatrizam, tá? Ou que vão piorando ali depois de 3 semanas, né? Uma ferida, uma afta, em teoria, até 3 semanas ela tem que estar cicatrizada. Tem que estar. E geralmente o pessoal mais antigo falava assim, fulano tá com câncer na cabeça, o cérebro e tá... Existe essa
essa questão que o povo de antigo falava, tá com câncer na cabeça, é o cérebro. Existe, inclusive, é bom a gente explicar uma confusão aí, que as pessoas confundem, né, o neurocirurgião com o cirurgião de cabeça e pescoço. São duas especialidades cirúrgicas diferentes. O neurocirurgião, ele trata aquele câncer do cérebro ou dos seus anexos, ou seja, tudo dentro do crânio e da medula, tá certo? Já o cirurgião de cabeça e pescoço é aquele câncer para fora ali da calota craniana, tá certo? Acometendo ali do pescoço, né? Daquela parte da laringe, cordas vocais, faringe, boca, o nariz, os seios da face, né? Toda essa região, até os cânceres de pele que invadem ouvido, nariz, olhos, tudo isso é o cirurgião de cabeça e pescoço quem trata. Eu quero até falar de uma questão do câncer de pele. Fatores solares. Hoje em dia... Né? Tem gente que é mais moreninha e fala assim, eu não preciso. O negro não precisa, o moreno mais escurinho não precisa de usar. É mito? Na verdade, não. Realmente as pessoas, né, de fototipo mais escuro, que tem mais melanina na pele, elas realmente estão mais protegidas. Porque essa melanina, em maior quantidade na pele, ela confere maior proteção solar. Tanto que as pessoas de cor negra têm uma menor incidência dos cânceres de pele. Então, sim, as pessoas que são mais claras, mais alvas, de olhos claros, né, com manchas e sardas, elas sim têm uma maior predisposição a desenvolver o câncer de pele. É igual o povo mais antigo fala, que meu pai mesmo fala muito isso. Antigamente não tinha esse tipo de coisa. Gente, aí é onde a gente entra numa contradição muito grande. Não tinha porque ninguém sabia, mas a gente via, as pessoas ficavam acometidas com doenças, tinha feridas que não cicatrizavam. 40 e poucos anos a pessoa estava velha. Hoje não, a pessoa ainda está nova com 40 e poucos anos. Exatamente. O que você quis dizer com isso, querido? Eu não quis dizer nada, só estou comentando. Exatamente. A tendência da população, como a gente vê, é uma população se tornar cada vez mais velha, né? A média de vida das pessoas está aumentando. Com isso, a gente tem um aumento do tempo de exposição solar. Então, não é incomum chegarem pessoas hoje na faixa dos 70, 80 anos, né, que antigamente era difícil ter pessoas nessa idade já com câncer de pele. Bacana. Léo, e mudando um pouquinho de assunto aqui, amanhã, segunda-feira, o Dr. Daniel Porto vai estar com alguns parceiros inaugurando uma clínica em Goiânia. Pois é, menino. Clínica de estética. E no programa Viver Goiás vai lá, a gente vai mostrar como vai ser essa inauguração, como que foi, tudo bonitinho, contar para vocês. A gente vai mostrar no próximo domingo. Mas já gostaria que o Dr. Daniel falasse um pouquinho sobre a clínica, né, doutor? Na verdade, é uma clínica que ela já existe, né, chama Instituto de Longevidade, fica ali no setor marista, né, onde temos o Dr. Rogério Cardoso, que trabalha com nutrologia e a parte de estética, e a doutora Tabita Nunes, dermatologista. E eu estou entrando como novo sócio da clínica para agregar aí para os nossos pacientes, tá? Lá eu faço também a parte de estética, que já trabalho há algum tempo, além da parte de cirurgia de cabeça e pescoço. Doutor, eu quero assim, seu nome, Léo, desejar muito sucesso, mais ainda a clínica, a gente já conhecia, e já fazer questão de trazer todos vocês aqui para falar mais um pouquinho. E no próximo programa nós vamos mostrar, no próximo domingo, mostrar tudo o que aconteceu lá nesse momento importante. Vai ser um prazer receber vocês lá e vocês também através do nosso programa. O prazer será todo nosso. Muito obrigado, doutor. Doutor, e suas dicas estão fantásticas, viu? Muito obrigado. Tem elogiado muito, esclarecendo muita coisa de saúde que a gente precisa saber, coisas que às vezes a gente está no dia a dia, vai ali procurando no Google, a hora que o senhor dá a dica, eu falando senhor, novo desse jeito. Já vou fazer 40 anos. Idade para ser meu filho, pena que eu só acho que eu estou bem conservado. Mas Antes de finalizar, acho que eu queria fazer uma pergunta, doutor, que a gente falou sobre câncer de pele. Eu sei que não é sua área, que o pessoal tem que procurar um dermatologista, mas a dermatite em si, que está dando muito aí, principalmente estresse, as pessoas estressadas, dando muita dermatite, ela pode causar câncer? A dermatite não. A dermatite, a gente tem várias causas de dermatite. Dermatite actínica, né, que é a dermatite tópica, dermatite seborreica, né, está sim relacionado a hábitos de vida, hábitos alimentares, sim ao estresse, tá? Tem tratamento, tá bom? Mas graças a Deus ela não tem relação com câncer de pele. Gente, não, então vou falando em alimentação, porque a gente fica querendo perguntar tanta coisa e na hora assim, vai passando, a gente vai prosseando. Sobre a tireoide, alimentações que pode prejudicar e que não prejudica. Existe essa combinação? Hoje em dia não tem essa relação, né, provada, já que hoje em dia nós temos aí o iodo no sal. O iodo que realmente é fundamental para a produção dos hormônios tireoidianos. No mais, né, a pessoa estando bem nutrida, né, bem hidratada,
né? Não tem nada que é proibido e nada que vai favorecer melhor aí o funcionamento Se o da iodo é tão tireoide. bom, por que não tem umas porçãozinhas de iodo pra gente tomar? Ele já tem no sal, né? Só Hoje em no dia o sal é iodado, Mas o né? sal não é tão prejudicial que o povo fala assim, reduz o sal e a pressão alta. Reduz, mas com moderação pode. Então pronto. Doutor Daniel Porto, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Está aqui todo domingo, mas muito obrigado por compartilhar esse momento tão importante aqui, a gente tirar essas dúvidas. Obrigado vocês Obrigado. e obrigado vocês. E, pessoal, não sai daí não, tem muita coisa aqui no programa. Nós vamos falar sobre o cenário eleitoral em Goiânia, em algumas cidades do estado de Goiás. Saiu recentemente uma pesquisa para a eleição já saiu já, 2024 está chegando. E a gente vai conversar, e aí, quem pode, quem não pode ser candidato, o que vem, qual que é o partido, presidência da República vai influenciar em Goiás, não vai? Tudo isso nós temos aqui. E, Léo, nós preparamos uma matéria especial também sobre a Romaria Divino Pai Eterno 2023, que bateu o maior recorde da história. Gente, e é outra matéria que você vai mostrar, né? Essa entrevista com esse especialista político, que realmente é um tema que até parece com o que a gente acabou de falar. Vai mexer com a cabeça, mas de outra forma. É isso aí. Então não sai daí não, tem dicas, tem muita coisa boa aqui e nós voltamos daqui a pouquinho. Já. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Realizato Eventos. Empresa especializada em serviços de buffet para casamentos, formaturas e eventos corporativos. A melhor opção para o seu evento. Desde 2016, servindo experiências. Chefe Solange Souza. WhatsApp 62 99329 0707. Instagram, @Realizato Eventos. Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62 99843 2438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Instagram, @Volpe Fitness. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, já no nosso terceiro bloco. Agradecer o Dr. Daniel Porto, que veio aqui bater esse papo com a gente, conscientizar sobre esse mês que é o Julho Verde, a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É isso aí, gente. Presta atenção. Qualquer dúvida, procure o médico. É isso aí. Gente, acompanhe, porque todo domingo tem dicas de saúde aqui com o Dr. Daniel Porto. Cada domingo ele traz um tema, esclarecendo e tirando dúvidas. Se você tem dúvida de algum tema e quer que o Dr. Daniel Porto esclareça aqui no programa Viver Goiás, envie aqui no nosso WhatsApp 6232473647, que nós vamos repassar para a equipe do Dr. Daniel Porto e ele vai esclarecer tudo aqui no programa. Anima, menino. Tá falando lento? Tá com preguiça? Ué, mas eu falo com pressa, ele mandou falar lento. Eu falo lento, ele mandou falar com pressa. Não, mas... Não tô entendendo. Vocês precisam entender os bastidores. Ele falou, você tem que parar de falar acelerado. Não, Depois gente, tem coisa que é acelerado e tem coisa que é lento. Então vai pro meio termo, nem acelerado Aí e você nem falou, você lento. tem que falar mais lento, mais calmo. Aí eu vou falar mais lento, mais calmo, eu tenho que falar mais... Tá difícil. É complicado Tá conviver com o puxado. Leonardo, né, gente? Não. Leonardo. Quem que é Leonardo? Sua mãe não te vende, não? Não, moço, ainda jogou. Jura que ninguém vai querer. Ainda nem fabrica mais, moço. Secou a fábrica. Não, o pior é que ninguém quer, né? Quer não. sim. Quer, Quem menino. convive uma semana não aguenta mais, não. Aprenda. Peça única. Ai, meu Quem Deus manda do céu. boa? Bora de dica? Dica? Falar de negócios e marketings com a Boomer. Confere aí. Quase que pirei. Goiás é bom demais. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais dicas de marketing e negócios. Hoje eu vim falar para vocês de 3 pontos que são os principais problemas na área de marketing que a gente enfrenta nas empresas. Primeiro, falta de identificação do público-alvo. O que é isso, Bruna? É eu entender quem é meu público, para quem que eu preciso vender. E isso a gente consegue através de relatórios, de tráfegos já feitos na sua empresa, entender qual que é o seu público
ideal para vender. Então, é preciso você entender para quem você precisa vender para depois você vender, certo? A outra é falta de planejamento estratégico. O planejamento é o primordial para o sucesso do seu negócio. É entender que o marketing ele precisa de processos. Ele não vai acontecer da noite para o dia. Ele não vai te trazer retorno da noite para o dia. Existe um tempo de maturação e esse tempo de maturação é feito através de processos. Outro ponto é a falta de organização financeira. Eu não entender que o marketing precisa de um orçamento pré-estabelecido e que, assim como o planejamento estratégico, ele não vai acontecer da noite para o dia. Então, para isso, eu preciso que o meu caixa esteja estabelecido para que o meu investimento não me afogue futuramente. É isso, pessoal. Semana que vem voltamos para mais dicas. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Muito obrigado a Boomer por mais essa dica aqui no programa Viver Goiás. Valeu demais, galera. Léo, e agora nós vamos falar de um assunto, no meu quadro, falando com o Breno. Eu recebi um especialista, um advogado eleitoral, porque já saiu aí a primeira pesquisa para prefeito de Goiânia em algumas cidades do interior, né? E o povo fala assim, mas tá muito cedo para falar de eleição. Nada, a eleição tá aí, partidos políticos já estão movimentando, pré-candidatos já começaram a colocar seus nomes à disposição. Tem até onde o governo federal vai influir nas eleições em Goiás, né? Até onde o ex-presidente vai influir nas eleições em Goiás. Então tem muita coisa pra gente saber. E eu convidei o Dr. José Anselmo Fleury para bater um papo comigo. Gente, é tão importante você ficar antenado nessas questões políticas, porque é o que rege o nosso país. Tem muita gente que fala assim, não gosta de política. Gente, quem fala que não gosta de política, tá, você não precisa amar. Ah, não é igual bife com batata frita, não. Gente, mas você tem que um pouquinho entender, porque nós temos brigas políticas que envolvem lados pessoais que não devem existir. Sim. Nós temos que ser unidos por uma única causa, que é o bem-estar de uma nação, bem-estar de uma cidade, bem-estar do povo. Então, para tirar essas dúvidas, que eu acho que é muito importante, para mim, vai tirar dúvidas minhas também. E, para falar em política, as eleições começam agora. Já né? Não, na verdade. Agora. E é importante falar das eleições municipais ano que vem, porque é nelas que começam tudo, desde o vereador na Câmara Municipal de Goiânia, do prefeito até o presidente da República. E nós vamos fazer o seguinte. A partir do mês de agosto, nós vamos começar a dar dicas aqui sobre eleições. Como assim, eleições? O que faz um vereador? Né? Porque ano que vem teremos eleição para vereador e para prefeito. Sim. Só esses dois. Então, nós vamos falar tudo passo a passo a função de um vereador. Porque tem muita gente que acha que o vereador tem que fazer quebra-mola. E não é bem por aí não, tá? Então nós vamos deixar isso para agosto, que nós vamos fazer o passo a passo aqui, tudo bonitinho, mas agora eu quero conferir essa entrevista. Sim. Movimentação, cenário político eleitoral para 2024, um bate-papo com o Dr. José Anselmo Fleury. Vamos ver? Bora. Isso mesmo, quem já está aqui para bater um papo comigo, meu convidado dessa semana é Dr. José Anselmo Fleury. Gente, eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui nesse momento. Recentemente saiu uma pesquisa para as prefeituras de Goiânia, para as prefeituras de Anápolis, mostrando o cenário eleitoral para 2024. Ah, mas é muito cedo ainda para falar de eleição. Eu creio que não. Nós estamos no mês de férias e alguns políticos já estão indo para suas cidades, já começando a articular, outros mudando de partido, buscando o melhor partido. Câmara Municipal de Goiânia que frustrou que teria 39 candidatos, 39 vagas, agora só tem 37 depois do resultado do IBGE. Então são muitas coisas. Eu fiz questão de convidá-lo aqui, faltando um pouco mais de um ano para as eleições, para a gente bater esse papo. Dr. José Anselmo Fleury, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Obrigado, Breno. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, todo nosso aqui do programa Viver Goiás. E falar de política é algo muito sério, que muita gente às vezes brinca, né? As redes sociais ultimamente virou uma terra sem dono, que os veículos, as pessoas postam, veículos de comunicação, as pessoas postam e todo mundo fala o que quer, o que acha, e não é bem assim, né? Política faz parte do nosso dia a dia. Com certeza. O debate político ele é fundamental, né, na nossa sociedade. Durante muito tempo foi proibido se falar de política. Né? Futebol, religião e política não se discute. E aí nós chegamos a um outro momento em que todas as pessoas ao mesmo tempo queriam despejar suas opiniões e ninguém ouvia ninguém. Eu creio que nós estejamos caminhando para um momento onde todos serão ouvidos e todos terão oportunidade de se expressar. Ótimo. E recentemente saiu uma pesquisa no portal Mais Goiás, de algumas cidades, inclusive da capital, mostrando um cenário para as eleições de 2024.
O senhor acha que esse cenário para as eleições de 2024 ainda é incerto? Sim, com certeza muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Mas o cenário que nós teremos daqui a um ano é decorrência das vivências que nós estamos tendo hoje. Sim. Então eu vejo um movimento importante aqui em Goiânia de fortalecimento do MDB, um crescimento também da esquerda em Goiás, decorrência do governo federal, né? A partir do momento em que o PT assume o governo federal, naturalmente as suas bases também vão ganhar um pouco de força, né? E temos novos atores que estão se inserindo aí nesse cenário político para 2024. Doutor, o que me pareceu assim, bem interessante foi a questão do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que foi candidato ao governo do estado de Goiás, está retornando ao MDB agora. Ele apareceu na pesquisa espontânea em primeiro lugar, né? Só que Gustavo tem um probleminha aí, porque a justiça pode deixar... ele não pode ser candidato, né? Ele até falou em algumas entrevistas que ele vai pedir isso à justiça. O senhor acha que é possível Gustavo ganhar esta justiça e conseguir ser candidato aqui em Goiânia? Olha, no cenário de hoje, com o entendimento dos tribunais que nós temos no dia de hoje, a candidatura do Gustavo Mendanha ela não tem segurança jurídica, não temos como garantir essa candidatura. No entanto, jurisprudência ela muda através dos tempos. A equipe do Gustavo Mendanha é uma equipe muito qualificada de advogados e eles estão apostando numa mudança, numa brecha jurisprudencial que não pode ser dita como impossível, mas eu diria que é improvável juridicamente a candidatura dele aqui em Goiânia. E faltando um ano para as eleições, a pesquisa mostra nomes já conhecidos da população, que é Adriana Corse, o próprio Gustavo Mendanha, o próprio Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o próprio prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o nome da filha do ex-prefeito Iris Rezende, Ana Paula Rezende, que é pouco conhecida da população, mas ela tem em si, nas costas, o nome do pai, né? Sim. O que pode favorecer. O senhor acha que isso pode mudar daqui até as eleições do ano que vem? Com certeza, porque hoje o primeiro colocado nessa pesquisa, nós não temos certeza da candidatura dele. Naturalmente, não se efetivando essa candidatura, esses votos irão se diluir entre os demais candidatos. E falando em câmaras municipais, a Câmara de Goiânia estava achando que chegaria a eleger 39 nomes, 39 vereadores. E acaba que o IBGE contrariou e de 35 vai para 37. Como que o senhor avalia? O senhor avalia que, não só em Goiânia, mas acho que vamos pegar Goiânia, porque é a capital, né? A Câmara tem passado por momentos muito complicados. As pessoas estão falando muito nas ruas dos atuais vereadores, que não têm trabalhado, não têm feito, são projetos que não existem para a comunidade em si, projetos pessoais, como homenagens, com um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que a população precisa. O senhor acha que a população tende a reeleger novos nomes ou a mesma história de eleger, vou mudar, eleger, eu falei reeleger, né? Eleger novos nomes ou reeleger nomes que estão lá? Aqui em Goiânia, me parece que o eleitorado, a população em geral, ela não está satisfeita nem com a prefeitura, nem com o trabalho da Câmara, porque, como você disse, são projetos que não têm impacto na vida da população que está sofrendo com transporte de má qualidade, asfalto de má qualidade, recolhimento de lixo, parques, manutenção ruim, e não se vê, né, uma cobrança veemente, com exceção, claro, de alguns vereadores, não se vê uma cobrança da Câmara em relação à Prefeitura para que trabalhe, para que entregue serviço à população. E, naturalmente, essa fatura será cobrada, porque o vereador ou qualquer político, ele não vive apenas de pautas ideológicas, ele tem que entregar resultados para a população. Então, se chegar o momento das urnas, a população entender que aquele vereador, aquele prefeito não entregou, né, benesses, né, não entregou benefícios ou não cumpriu o seu papel institucional, esse vereador deverá ficar de fora aí do próximo mandato. Mas o povo diz que a população esquece rapidinho? Eu não diria isso. Eu acho que a população tem memória boa. A questão é que, no caso, por exemplo, de vereadores, você tem ali pessoas que têm já uma base eleitoral consolidada. Sim. E é uma base eleitoral pequena para ele ser eleito prefeito, mas suficiente para ele se eleger ali vereador por alguns mandatos.
né? Mas você pode ter certeza que essa base ela está sendo atendida de alguma maneira. E é por isso que ela continua a eleger esse vereador. Então, para aquela base ali que talvez esteja fora da nossa bolha, esteja fora do nosso nicho social, esse vereador ele entrega algum tipo de trabalho. E por isso ela continua apostando nele. A gente pode acreditar que não terá muitas novidades. Ou pode ter, né? Novidades sempre há, principalmente pela mudança do cenário nacional, que isso influencia. Goiânia está inserida dentro do contexto do Brasil, né? Então, essa mudança de rumos, né, no governo federal vai trazer um novo clima para a eleição municipal, assim como aconteceu durante o governo Bolsonaro. Havia influência, né, de toda a ideologia, de todo o aparato, né, do bolsonarismo sobre as eleições municipais. Naturalmente, isso vai ocorrer também agora, talvez em menos medida pelo histórico de Goiás, onde a esquerda não tem tanta força, né, principalmente no interior, mas essa mudança de clima em Brasília vai repercutir com certeza aqui no município de Goiânia. E as redes sociais vai ter força? Total. Hoje o candidato que está fora das redes sociais, ele está fora do pleito, né? É necessário uma assessoria, é necessário que ele esteja presente não só no período das eleições, mas nos debates políticos que antecedem, né? Inclusive, como eu disse, a conjuntura de agora ela vai repercutir lá em 2024, então quem quiser ser candidato já tem que estar lá no meio das redes sociais, debatendo, discutindo e tendo contato com a população. Então tem que começar agora. Já está atrasado, já deveria ter começado. Doutor, só para a gente finalizar, que a nossa entrevista está muito boa, mas nós temos que o pessoal já está falando ali que a gente tem que encerrar. Saiu recentemente uma pesquisa que o perfil do candidato que o goianiense quer é o mesmo da última eleição: honestidade, competência e inteligência. Isso aí eu diria que são pré-requisitos básicos de qualquer candidatura. A pessoa que não tem honestidade, ela não deveria nem passar perto da vida pública. Então, são requisitos que nós temos que exigir de todos os candidatos, não apenas daquele que nós iremos eleger. Eu costumo dizer que a honestidade não é só do político, mas é nossa, de todo mundo, é uma obrigação de todos ter honestidade, competência também para aquilo que faz, porque é complicado. A gente elege tanto cidadãozinho aí que depois bate nas suas costas e nunca mais volta lá. Com certeza. Doutor José Anselmo Fleury, eu quero agradecer sua vinda aqui no programa Viver Goiás. Nós vamos ter outros encontros. Afinal de contas, nós estamos chegando a um processo eleitoral importantíssimo para o país. É um processo eleitoral que vai movimentar muito aí, principalmente depois de umas eleições presidenciais tão complicadas. E eu quero muito sua presença aqui outras vezes também para a gente discutir conforme esse processo for andando aí, a gente ter mais alguma clareza no cenário eleitoral. Com certeza, Bruno. É um prazer estar aqui com você e com o público também do Viver Goiás e estou à disposição para retornar. Muito obrigado. Gente, fique de olho, viu? A eleição é coisa séria, você tem que aprender a votar, você, eu, todos nós precisamos aprender a votar. A gente quer uma cidade bonita, uma cidade com estrutura, tem que saber votar. E começa pela nossa cidade, começa pelas câmaras municipais, por prefeitos, porque não adianta a gente cobrar só da presidência da República, do mais alto grau lá de cima, que não vai adiantar, temos que começar a cobrar aqui. E nós vamos pro intervalo e voltamos já. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei, Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62-388-3131. Academia Volpe Fitness. Musculação, ritmos, pilates, muay thai, spinning, funcional. Aberto todos os dias, inclusive aos feriados. Ligue agora e mude sua rotina. WhatsApp 62998432438. Rua Nápoles, quadra 50, lote 8, Jardim Planalto. Instagram, @Volpe Fitness.
Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Eu me descobri artista no Goiás, quase que pirei. Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, último bloco. Último bloco que já passou muito rápido, minha gente. Muito rápido, muita entrevista bacana aqui. E no bloco passado eu entrevistei o Dr. José Anselmo Fleury, falando sobre o cenário eleitoral. Muito obrigado, doutor. Fica convidado para vir outras vezes. Vamos ver como que vai ser o desenrolar desse cenário eleitoral, tanto na capital como no estado de Goiás, né? Cenário eleitoral, né, Breno? Vamos falar de cenário eleitoral. O cenário geralmente é aquela coisa que compõe uma novela, uma peça de teatro, né? E ele engloba várias coisas, também o cenário político. Gente, tá na hora da gente dar uma mudada no cenário, porque todo ano, já percebeu que as novelas, até os jornais das TVs, muda de cenário? Só não está mudando na política, porque está passando da hora de quem mudar. A mudança tem que partir de nós, minha gente. Tá? Chega dessa política pânia-circense, que é a política pão e circo, é aquela política onde as mesmas caras estão lá e tem muita gente que não está fazendo absolutamente nada. Política é coisa muito séria. Não é profissão, minha gente. Político é prestação de serviço de gente que foi eleita pelo povo e o povo não está sabendo votar. Quantas e quantas vezes você recebeu político na sua casa, no seu bairro, aquele que te abraça, aquele que te chama de amigo e de irmão, e hoje você bate na porta de um gabinete e ele não te atende. É esse tipo de gente que a gente tem que colocar na cabeça, que a gente tem que eliminar, minha gente. Isso é um fungo, é uma praga que está lá para sugar o dinheiro público e não está fazendo nenhum benefício para o povo. Tá na hora da gente mudar. A mudança começa em nós. Tá? Isso aqui vale um recado para vocês também políticos. Ainda dá tempo de vocês mudar esse cenário. Tá? Já que nós estamos falando de cenário, mudar a sua assessoria. Tem gente que tem uma assessoria que trata todos nós eleitores como verdadeiros animais. Então passou da hora de colocar um pontinho, tá? Aqui na consciência, nesse lugarzinho que chama consciência, você lembrar da campanha eleitoral, quando você abraçava as pessoas, quando você chamava eles de amigo, quando você falava, tô aqui por você, e hoje a gente bate na porta do seu gabinete e você não atende e a gente é tratado igual animal. Então presta bastante atenção, meu povo. Na hora de votar no ano que vem, vamos votar com consciência e votar nessas pessoas que nos atendem de forma nenhuma, tá? Não nos atende, então não vai atender também não. No período de eleição, todo mundo é amigo. Passou disso, vira inimigo. Então, fica a minha dica. É isso aí. Vamos de dica? Bora. Chamar o doutor Pedro Zulia para mais uma dica de saúde bucal. Manda boa, doutor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para a gente falar dos diferentes tipos de coroas, materiais de coroas presentes na odontologia. Pessoal, o primeiro tipo, né, é o que a gente usa como coroa provisória, quando o paciente vai aguardar a confecção da sua coroa final, ele fica usando como de forma provisoriamente, que são as coroas de resina, né? Elas servem de forma transitória para o paciente. Já as coroas metalocerâmicas, essas não. Essas são coroas consideradas finais, né? Que o paciente utiliza aí por um longo período, quem sabe, né? A vida toda, vamos falar assim. Quando essa coroa, a composição dela, ela é feita de metal com cerâmica, com porcelana, por isso o nome metalocerâmica. Ela tem como principal desvantagem, pessoal, em regiões estéticas, não ficar de maneira muito agradável de se ver. Já a última geração, as famosas coroas de Emex, ou porcelana pura. Essa sim, tem uma estética muito favorável, uma resistência muito grande. Essa hoje é a melhor coroa que a gente tem na odontologia. Beleza, pessoal?
Muito obrigado, doutor Pedro, meu médico, nosso médico, cara. Gente boa de o povo fala que eu tô puxando saco. Você vê tanto que tá ficando bonito, né? Eu tô top demais. Consertou os cacos, agora precisa consertar a cara. Tem que arrumar. Não, mas não precisa não, gente. Eu não tem mais bonito que eu, não. Eu gosto de autoestima, a gente tem que ser assim mesmo, a gente tem que se gostar. Sabe, eu sou um feio ajeitado, eu sou um feio bonito. Eu não sou feio, eu sou diferente dos bonitos. Papai. A gente tem que ter alegria e felicidade, dá nada. Dessa vida a gente nada leva, só vai levar descontração e alegria. Eu acho que o que a gente tem que deixar, sabe o quê? Um legado de coisas boas. Sabe, o povo vai falar assim, nossa, morreu, tá fazendo uma falta. Agora aquele negócio assim, tadinho, morreu, era tão bom, é sinal que era uma porcaria. Então, eu quero deixar a alegria pro povo. É isso aí. Léo, Goiás é bom demais. Opa! E em falar Goiás é bom demais, nós temos um turismo religioso muito aquecido no estado de Goiás. Aqui é forte. E na semana passada, nos últimos 10 dias, aconteceu a Romaria ao Divino Pai Eterno 2023 na cidade de Trindade. Chegada de carros de boi, presença do rei Roberto Carlos, que esteve aqui também. Então, a Romaria desse ano bateu o recorde, mais de 3.600.000 pessoas. Opa, o povo pecou, hein? Rapaz, no que deu gente andando nessa trilha. Você já foi andando? Já. Eu nunca fui, meu filho. Se eu for andar a pé para pagar meus pecados, eu vou daqui pra China. O povo me chamou para esse ano, mas não dou conta, não. Não, eu vi umas Foi bolhas, a época. Eu vi umas bolhas nos carcanhar do povo. Gente, eu acho interessante, acho bonito. Tem gente que vai para agradecer, tem gente que vai para pedir. Vai mais para pedir do que para agradecer. Mas, gente, faz parte, né, os calos. Então, é sinal que a cruz estava muito grande. Então, peque menos para que ano que vem tu não tenha tanto calo. E eu achei tão interessante, tem até que a gente vai mostrar aí na matéria que a gente preparou, o padre Marco Aurélio vira pro vice-governador Daniel Vilela e fala assim, mas, governador, o senhor gastou 2h30 para poder vir a pé, eu gasto 3 horas que sou um atleta. Então achei interessante a brincadeira do padre, porque eu estive lá fazendo algumas matérias e o padre Marco Aurélio é uma pessoa assim, de um coração que brinca com todo mundo, atende todo mundo, então você viu que ele estava mais próximo da população. Então, foi muito interessante. Eu acho tão interessante, porque ele é um líder, um sacerdote, né? Um líder religioso. Eu acho assim que o líder religioso, ele tem, né, essa questão de estar próximo das pessoas, abraçando os fiéis. São tanta gente simples que vem de tão longe, né? Que vem entregar a sua promessa, que vem entregar seu pedido e vai, às vezes, só pelo prazer de ir lá, né? De estar fazendo as suas preces. Eu acho tão bonito esse movimento da fé, independente da religião da pessoa. Eu acho bonito. E acho mais bonito ainda quando os padres deixam de ser estrela. Né? Porque tem uns padres que eu vou falar para vocês. Gente, a minha língua hoje está terrível, mas não é não. Mas tem uns padres que é estrelinha, porque o povo hoje em dia está virando. Tem padre, tem pastor que é estrela, tem um monte de gente que é estrela. Então você que é sacerdote, abraça essa gente. Abraça suas ovelhas. Às vezes até um abraço pode curar, né? Nossa, tem gente que necessita, padre. Tem gente que olha e fala assim, padre, eu queria dar um abraço no senhor. É tão gostoso isso quando a pessoa vê o líder religioso dessa forma, né? Quer dar um abraço. Então, vocês param de ser metidos. Eu gostei desse padre que você falou. Eu não conheço ele pessoalmente, não, mas ele tem um jeito de ser tão bonachão, né? Ele é gente boa demais. Que bacana. Vamos lá? Bora. Goiás é bom demais. A maior festa religiosa do Centro-Oeste é a terceira maior do país e a primeira do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno chega ao fim. A tradicional Romaria teve este ano um número recorde de pessoas. O número é muito expressivo, ainda mais devido à Romaria de 2022 ter sido realizada com apenas 50% da capacidade. Por conta das regras do Ministério da Saúde devido à pandemia da Covid-19. Ao longo dos 10 dias foram realizadas quase 200 celebrações, desde missas, novenas, procissões, orações do terço, além de batizado e confissões, alvoradas e vigílias. Os devotos peregrinam até Trindade para pagar promessas, fazer penitência, rezar e retornar às suas casas, renovados pelo amor e a misericórdia do Pai. Trindade recebeu aproximadamente 3,6 milhões de pessoas. E um momento muito esperado da Romaria 2023 foi o show do cantor Roberto Carlos, que já nos 3 primeiros dias de Romaria levaram cerca de 900.000 pessoas, onde somente no show do cantor foram cerca de 155.000 pessoas. Números que colocam a devoção ao Divino Pai Eterno em destaque em todo o mundo. E o rei cantou o tão esperado hino Jesus Cristo.
7º dia de Romaria, a tradição e cultura tomaram conta da cidade de Trindade. Iniciada no século XIX, a tradicional Romaria dos Carros de Bois contou com aproximadamente 300 comitivas. O desfile representa o povo do sertão goiano, que sai das cidades do interior para louvar ao Divino Pai Eterno e manter essa tradição viva para as gerações mais novas. Léo, e milhares de romeiros percorreram a pé os 18 quilômetros até Trindade, na Caminhada da Fé. Esse ano, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, acompanhado do prefeito Marden Júnior, seguiram a caminhada a pé e foram recebidos pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E teve até brincadeira, Breno. O padre Marco Aurélio brincou com o vice-governador que ele, sendo atleta, fez caminhada com até 3 horas. Isso mesmo. 2 horas e 50. 2 horas e 50. Eu que sou atleta, fiz em 3 horas. Paramos comendo pão, uma organização impecável, todo mundo muito pacífico, todo mundo ali para vivenciar aquilo. Agora, Trindade é oficialmente a capital da fé. Durante a missa de encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno, o governador Ronaldo Caiado fez a entrega simbólica do título concedido pela Assembleia Legislativa, por meio do projeto de lei do deputado estadual Dr. George Moraes. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do artigo 10 da Constituição Estadual, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica conferido ao município de Trindade, Goiás, o título de Capital da Fé. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Goiânia, Goiás, 23 de maio de 2023, 135º da República. Assinam o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o deputado estadual, Dr. George Moraes. Convidamos agora o governador, Ronaldo Caiado, e o deputado, Dr. George, para a entrega simbólica dessa lei aos trindadenses e ao povo de Goiás. Enquanto isso, cantamos o hino dos romeiros. Somos povo de Deus caminhando. Somos povo de Deus. Palmas, bem bonito. Muito bacana essa romaria, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos que contribuíram para a realização de mais uma romaria que traz gente de diversos lugares, não só do estado de Goiás, do Brasil, mas do mundo, né? E movimenta a economia, e movimenta o turismo, e o crescimento do turismo religioso no estado de Goiás está muito grande. É isso aí. Né, Léo? Vamos embora? Já não, menina, tem os parabéns, vamos dar os parabéns pro povo, vamos desejar felicidade, né? E vou lembrar uma coisa de vocês, gente, eu não vou procurar mais aniversário de ninguém. Sabe, o povo me cobra. Sabe o que acontece? Eles me cobram assim, não, você não falou do meu aniversário. Eu não sou bidu, minha gente. Às vezes a gente tá lá caçando lá, aniversariante. Já manda a fotinha, manda o retrato do pai, da mãe, de quem você quiser homenagear. Pode mandar aí no nosso WhatsApp, a gente vai falar aqui. É isso aí. Aniversariantes da semana. No dia 11 é aniversário da Ana, lá do musical Segno. Opa, Ana Segno, parabéns pra você, tudo de bom. No dia 11 também é aniversário do jornalista Adriano Regis. Parabéns, Adriano, sucesso pra você. No dia 12 é aniversário do Andrei Azeredo. Parabéns, Andrei Azeredo. No dia 14 é aniversário do chefe, o que manda aqui nessa coisa toda, nessa TV, Paulo Fernando. Ai, o chefe? O chefe. Nosso Silvio Santos do Goiás. Parabéns, chefe. Parabéns, Paulo. No dia 15 é aniversário da Doris Costa. Parabéns, Doris. Doris também jornalista. Parabéns. E no dia 15 é aniversário da comadre, a Belisa. Comadre Belisa, lá da Suíça. Um beijo pra você, meu amor. Sucesso. E acompanha a gente sempre da Suíça, né? Sempre. Tô falando pra você, gente, o programa Viver Goiás, ele tá na Suíça, ele tá na Europa inteira. Ele tá nos Estados Unidos, ele tá na Ásia, tá na Indonésia, tá em tudo. Então, só não tá em você, que você tá com preguiça de pegar seu celular pra lá dar uma pesquisadinha. Ajuda nós, minha gente. É isso aí. Parabéns a todos os aniversariantes da semana. Parabéns. Vamos embora? Bora.
Gente, Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Você que está de férias aí, boas férias, aproveite bastante, renove as energias. Estamos na metade do ano e ainda tem muita coisa boa para acontecer aí, ó. Coloca o joelhinho no chão e entregue tudo para Deus. Até semana que vem. Até semana que vem, se você encontrar uma pedra no seu caminho, se ela for pequena, mete o chute. Se for grande, senta, descansa, sorria para a vida. Um abraço. Tchau. Me descobri.